Agora na Rádio UFSCar. Onda Esportiva. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM. Olá a você, amigo ouvinte, amiga ouvinte, amigo web espectador, amiga web espectadora. Acho que eu preciso de um novo início, né? Trajano pode até me dar uma dica sobre, né, um início, um começo melhor aí, mais sucinto, né? Hoje, entrevista especialíssima do programa Onda Esportiva, da Rádio UFSCar. Aqui, ao meu lado, os meus grandes amigos, Marião Pontieri, Glauco Keller, Renan Trindade, integrantes do programa Onda Esportiva, para conversar com ele. Talvez, se não for o maior, um dos maiores jornalistas esportivos da atualidade, José Trajano. José Trajano, é uma alegria, uma satisfação, um prazer imenso. Obrigado. A gente poder falar com você. Tô a primeira vez pisando aqui em São Carlos, viu? Eu ia aqui na universidade. Já almocei aqui, estou tranquilo. Daqui a pouco vou fazer um bate-papo falando de literatura e de esportes. Eu acho que é o nosso caso aqui, né? Na Onda Esportiva. Mas gostei do convite. Exatamente. O Trajano, e o bate-papo, né? Você mesmo fez questão de não chamar de palestra, né? Palestra hoje em dia soa meio... É horrível, horrível. Primeiro eu não sei fazer palestra, sei bater papo. Você vai falar sobre o novo livro, né? Sim. Que você está lançando, Os Beneditinos. Uhum. É isso. Conta um pouco pra gente, fala das motivações e tal. Você sabe que... É um romance, né? Na verdade é uma trilogia, o final de uma trilogia. O primeiro foi Procurando Mônica, o segundo Tijuca América e esses Beneditinos é o terceiro. Na verdade a trilogia é o contrário, devia ser primeiro os Beneditinos, depois o Procurando Mônica e depois o Tijuca América. Por quê? Os Beneditinos é um livro que eu falo da minha infância. Eu entrei no primário, no Colégio São Bento, Beneditinos, porque eu estudei no Colégio São Bento do Rio de Janeiro. Colégio que é construído no Morro de São Bento, na Praça Mauá, uma das construções mais antigas da cidade do Rio de Janeiro. Para vocês terem uma ideia, não o colégio é de 1800 e pouco, mas a igreja e o mosteiro são de 1600 e pouco. Então olha o peso histórico que tem. Muito bem, esse livro eu conto, tem muito de ficção, muito de realidade, e tem tanta ficção que foi legal, porque as pessoas se confundem. Eu fiz questão de me confundir e confundir as pessoas. Então eu conto que tô na merda, desempregado, meio adoentado e que vou morar na Moca. Nada contra a Moca, porque eu tenho vários amigos que moram na Moca. Mas largo a Vila Madalena, um apartamento que eu moro, e vou morar na Moca, sozinho e tal. E lá vou ao dentista e vejo uma revista onde tem uma matéria, uma reportagem, dizendo: será realizado ano que vem em Londres o primeiro campeonato mundial de hóquei futebol. Existe o hóquei futebol, mas eu invento esse campeonato mundial. Aí diz: a maior parte de quem vai disputar, a maioria dos times que estão se inscrevendo são antigos colegas de colégio, porque o hóquei futebol é para velho, é para coisa de mais de 60 anos. Você não pode correr, você pode andar com a bola. Aí eu pensei, poxa, por que não ir atrás da turma que tinha um time lá no São Bento e vamos disputar esse campeonato? Inclusive para a gente se vingar do Santo Inácio, que a gente ganhava de todo mundo, menos do Colégio Santo Inácio, que era de jesuítas. Vamos estimular, provocá-los para que eles disputem também o campeonato e vamos dar uma surra nesses caras. Então o livro é a procura dos antigos amigos, companheiros de colégio, e eu descrevo o Rio de Janeiro e o Brasil como era na época que nós estudamos juntos, no final dos anos 50 e início dos anos 60, que cá entre nós foram anos maravilhosos sobre todos os sentidos. Político, econômico, cultural, a Bossa Nova surgindo, o Brasil bicampeão de futebol, bicampeão mundial de basquete, sabe? Não tinha TV Globo, era a Rádio Nacional que mandava, ou seja, era um outro Brasil, um outro Rio de Janeiro. Rio de Janeiro era capital federal ainda, só em 1960 que se transferiu para Brasília. Então é muito legal que eu consigo descrever esse ambiente carioca, como era estudar num colégio de padres, e um reencontro com esses colegas depois de 50 e tantos anos. Aí entra muito de ficção. Entra tanta ficção, mas eu misturo com o meu dia a dia, que a primeira parte do livro eu jogo, barra personagem, lá embaixo.
cara tá na merda, desempregado, não sei o quê, infeliz. Para no segundo capítulo levantá-lo através dessa chance que tem de qual o estímulo? Disputar um torneio de futebol com os velhos amigos. Amigos, tô brincando, não é sério. Amigos meus leram o primeiro capítulo, telefonaram para mim. Se eu estava precisando de dinheiro, por que eu estava tão deprimido, o que está acontecendo, tão sozinho, ninguém com você, o que houve? Eu disse, não sou eu não, pô. É o personagem. Então misturou muito. Não estou brincando, não. Foi 1, 2 ou 3, não. Várias pessoas acharam que o negócio era comigo. Falei, é comigo, mas é com personagem. Então é esse o Menezes. Não vou contar o final. Agora, o livro tem uma história recente que é muito interessante, sobre o meu ponto de vista. Espero que seja do ponto de vista de muita gente. Que inclusive está no Instagram. Que sábado eu fui à feira, terceira Feira Nacional da Reforma Agrária, lá no Parque da Água Branca. E foi uma feira extraordinária. Impressionante, 400 quilos, 400 toneladas de produtos orgânicos, barraquinhas, não só comida, mas vendendo produtos de seus estados, shows com Martim da Vila, Otto, Ana Canha, coisas para criança, feira de livros como essa aqui, teve uma feira de lancei também o livro lá. E tô lá, tinha um espaço assim que alguns chefes de cozinha cozinhavam coisas com produtos orgânicos. E para convidados, tá, aquela coisa. E senta ao meu lado o Lulinha, o Fábio, filho do Lula, que eu já conhecia. Porque o Lula foi na minha casa para gravar fazer um programa ao vivo, que é na Sala do Zé, que é uma das coisas que tem no Ultrageno, que agora vai voltar, inclusive com o Boulos e com a Manuela Dávila. Um esse mês e o outro mês que vem. Aí o Lulinha falou assim, pô, tem uma coisa para te contar. Levei o livro pro meu pai, ele adorou, acho que foi a coisa mais interessante que ele leu na cadeia. Que é um baita do elogio. Né? Nossa, eu fiquei super emocionado, né? E ele também levou 2 cigarros do querido amigo Flávio Gomes, o Lula também leu. E ele mandou ontem uma foto dos 2 livros, o Lulinha, e dizendo, muito obrigado porque o velho gostou muito. Eu vou entregar pessoalmente a ele depois que ele sair. Porque ele levou o livro, mas você tem que tirar de volta depois. Você não vai ficar numa biblioteca no quarto lá. Mas eu fiquei muito até emocionado com isso. Legal. Senhores. Ô Trajano, deixa eu aproveitar. Ontem a gente teve a oportunidade de conversar com o Zuenir Ventura. Ele esteve aqui em São Carlos para fazer um bate-papo também, né? Sobre o ano de 1968, que foi um ano emblemático, né? E eu queria que você traçasse esse paralelo, cara. Você falou aí do período da década de 60. Você vê semelhanças entre aquele período, principalmente na mentalidade, o que preocupa a gente, até a gente colocou para ele isso, a mentalidade conservadora do jovem hoje, né? Você vê semelhanças em relação àquele período, 50 anos antes, e hoje, o 2018? Primeiro, quero dizer que o Zuenir foi meu chefe, né? Meu mestre. Conheço bem o Zuenir. Ele e a Mary Ventura, que também estava aí da Mary. Já estão mais velhinhos, amigos, muito amigos do Veríssimo, né? Então sempre um escreve sobre o outro e tal. Não, aliás, só um parênteses, a gente estava comentando sobre o círculo de amizades, né? Assim, porque ele foi aluno de Manuel Bandeira, professor de Nelson Mota, amigo de Nelson Rodrigues, é uma coisa assim inacreditável, né? Amigo de José Trajano. Chefe de muita gente. E primo de João Máximo, que é um grande jornalista esportivo, um grande historiador e conhecedor de música brasileira. Tem um livro sobre Noel Rosa, impagável. Bom, eu vejo alguma semelhança, mas não tanta. Quer dizer, porque nós vivemos um regime, uma ditadura militar. Agora eu acho que nós vivemos uma ditadura do judiciário. Então são coisas completamente diferentes. A gente saía na rua e tinha medo de falar alto, ou ia para um bar, falava baixinho, com medo que o cara na mesa ao lado pudesse ser um dedo duro, um alcahuete, sei lá o que e tal. Havia uma censura extrema, quer dizer, uma censura aos jornais, à imprensa de modo geral. Então havia uma censura forte, as pessoas tinham medo de se expor, a presença militar era poderosa. Na verdade, 64 começou de um jeito que, claro, que todos nós fomos contra, porque barrava a democracia, mas havia uma expectativa que a democracia voltasse. Foi um engano até que o Carlos Lacerda incorreu, porque o Lacerda achava que seria o candidato. Quando os militares, não, opa, tá bom, vamos continuar. A coisa foi engrossando com o tempo, 68 foi mais feroz, né? Morte de Edson Luiz, muita gente exilada, AI-5, aquela coisa toda. O que me deixa um pouco, uma certa coisa que a gente pode dizer que
que se compara um pouco, tem uma certa igualdade, essa coisa que você falou dos jovens. Quando eu vejo que o eleitorado do Bolsonaro maior é composto de jovens, isso me deixa muito preocupado. E pessoas que negam que houve ditadura militar no Brasil. Houve um retrocesso muito grande nesses tempos recentes agora. Mas eu acho que nós vivemos naquela época foi mais terrível. Claro, a injustiça, o golpe à democracia, essa ditadura do judiciário, um congresso péssimo, terrível, da bola, mancada da bola, da bala, retrocesso da educação, mexendo em áreas fundamentais da vida brasileira, contra o trabalhador, reforma trabalhista, etc. Mas não tem aquele peso pesado, vamos dizer, da botina, sabe? Da bota no militar, da tropa, da marcha, sabe? Do tanque, da baioneta, do quartel. Isso não tem. É um momento ruim? Mas aquele momento foi muito pior. É chato comparar momentos horríveis, né? A gente podia comparar momentos bons, né? Seria mais interessante. Ô, Trajano, e assim, voltando um pouquinho aos beneditinos, a gente como professores que somos e também radialistas esportivos, a gente sempre procura aqui no nosso programa associar as coisas, né? E aí, as suas palavras me fizeram lembrar, você como grande intelectual que a gente sabe que é e admira, José Lins do Rego foi um desses que também revisitou a infância através da sua literatura, e ele ele deixava claro em sua obra que era uma espécie de preencher aquilo que de repente faltou. Então ele criava uma infância, digamos assim, mais completa para satisfazê-lo, agora já adulto. Quando você constrói o Beneditinos ambientado na Moca, e eu que trabalhei na Moca, dei aula na Moca, sei que a Moca respira futebol por conta do Juventus. Exatamente, moleque travesso. Moleque travesso. Você como torcedor do América, que a gente bem sabe, existe essa ambientação na Moca em função dessa mesma leitura, de repente, que um Lins do Rego fez, de revisitar a infância e reconstruir numa autobiografia misturada com ficção aquilo que te faltou, digamos assim? Eu acho que os 3 livros têm um pouco disso, ou muito disso. Zé Lins do Rego, é bom frisar que era um rubro-negro, um torcedor fanático do Flamengo, aprontava o diabo. Consta até que aquela camisa do Jair, que os torcedores do Flamengo queimaram uma camisa do Jair Rosa Pinto, depois de uma goleada que o Flamengo tomou do Vasco, de 5-2. E que o responsável, quem incentivou foi o Zé Lins do Rego. Eu acho que sim, eu acho que a gente quer... Ainda mais quando os momentos não estão muito favoráveis, você retomar a infância de um modo geral, são momentos felizes, que você percorria o mundo de outro jeito, tinha outras visões mais puras, mais interessantes, mais românticas. Então de certa forma Por que eu desses 3 livros eu mexo? Com A Primeira Paixão, com a Mônica, com dias que eu fui criado e passava no interior, com aquela liberdade de morar no interior, tirando leite de vaca, né, subindo em pé de jabuticaba. Depois o garoto criado no bairro da Tijuca, que era um bairro muito familiar, e esse terceiro revisitando o colégio. Então tem um pouco isso que o Zé Lins do Rego falou, assim. A diferença entre nós é que ele torcia para um time de massa, e eu torço para um time que cabe numa Kombi. Trajano, só para encerrar, a gente primeiro agradece aí, claro, a sua participação aqui, e um pouco dessa anedota que você traz no seu livro, de reunir os amigos novamente. Você acha que o futebol ainda tem esse papel de combater dentro dos estádios, por mais que a gente tenta de diversas maneiras diminuir a violência, acho que ainda é o principal, ou talvez um bom caminho para tentar tirar um pouco de todas essas desgraças que a gente vê por aí? Você acha que o futebol ainda pode combater essa violência? Qual a sua opinião sobre isso? Olha, o futebol, ao contrário do que muita gente fala ou falava, não é o ópio do povo, nem aquela história de pão e circo, sei lá. O futebol é uma coisa até que é uma grande ponte, né, para consagração de amigos, a convivência. O futebol faz parte da nossa cultura, né? O futebol é arte. A gente vê muita violência espalhada pelo país em todos os campos, né? E no futebol também tem, entre torcedores. Agora, as medidas que tomam em relação ao futebol são medidas que alimentam a violência em vez de coibir. Essa besteira de torcida única,
É ao contrário. Você vê que o jogo Guarani e Ponte Preta outro dia, a torcida do Guarani era a única e morre um torcedor da Ponte numa briga combinada antes. Eu acho que nós temos que insistir, não podemos desistir. Nós temos que continuar indo aos estádios com nossas mulheres, com nossos filhos, e para ganhar essa disputa com alguns vândalos que às vezes dão a impressão que são maioria, mas são a minoria da minoria. Houve uma pesquisa que foi feita, 7% só daqueles criadores de casa, vândalos, baderneiros e tal, fazem parte dessas torcidas organizadas. Portanto, nós somos maioria. Mas nós estamos nos acovardando um pouco, porque a violência faz a gente virar covarde algumas vezes, com medo de todas as consequências. Mas eu acho que o futebol pode ser um elemento catalisador ainda contra a violência. Nós temos que lutar contra isso. E nada mais bonito que um jogo de futebol com bandeira, você podendo tomar sua cerveja, com 2 torcidas. Na hora que não pode ir com bandeira. Na hora que você não pode ter a torcida adversária. Na hora que não pode... Na hora que você limita demais a expansão da liberdade, da criatividade, isso vai piorando. Você vai ficando muito preso a essas restrições. Eu acho que o futebol pode contribuir, mas nós temos que tomar muitas providências ainda. Os dirigentes desse clube não ajudam, a CBF não ajuda, a televisão também não ajuda muito, a imprensa esportiva também tem uma partezinha que alimenta esse ódio, entre aspas, entre torcedores. Vamos ver. É difícil essa luta. Muito bem, tá aí José Trajano, a gente agradece de novo em nome do Onda Esportiva, em nome da Rádio UFSCar. Muito obrigado, Trajano. Este foi mais um programa apresentado pela Rádio UFSCar. Continue na 95,3 FM e escute diferente.